Muito bem, meus irmãos, vamos então dar continuidade no nosso assunto sobre dons e ministérios. Nós temos aqui aquele nosso painel com as 4 listas dos dons e ministérios no Novo Testamento, que está organizado aqui numericamente 1, 2, 3 e 4, só para uma questão didática e organizacional, mas não, isso aqui não é progressivo, tá? Nós temos as listas aqui, começando com encargos, que são 2, presbíteros e diáconos, que está no texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. A segunda lista, que são os dons do Pai, que são 7, que são esses aqui, que está em Romanos capítulo 12, do 6 a 8. Dons do Filho, que são 5, que está em Efésios 4, 11. E dons do Espírito Santo, que são 9, que está em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10. E aí nós entramos aqui então nessa primeira lista, que diz respeito à liderança da igreja. Quem é a liderança da igreja? Os presbíteros e diáconos, tá? E aí nós vimos que esse encargo aqui, ó, de presbítero, tem 2 palavras no Novo Testamento para esse encargo, que fala sobre esse mesmo encargo. Quais são essas 2 palavras? Presbítero e bispo. Aí, dependendo da tradução, ao invés de estar escrito presbítero, está escrito ancião, tá? Mas aí é uma questão só da tradução para o português, tá? Mas nós temos, na verdade, 2 palavras diferentes no Novo Testamento, que traz clareza sobre esse encargo aqui de presbítero. Quais são essas 2 palavras? Presbítero e bispo, tá? E presbítero, o que significa? Significa avançado na vida, mais maduro na fé, tá? É uma maturidade espiritual e não cronológica, tá? Por quê? Porque o presbítero de uma igreja local, ele precisa ter um certo nível de maturidade na fé em relação à igreja local, para que ele seja modelo, para que ele seja exemplo de maturidade e de fé, tá? A outra palavra que fala a respeito desse mesmo encargo é bispo. O que significa bispo? Supervisor, ou seja, aquele que supervisiona, tá? Então, esse bispo da igreja local, que é o mesmo que presbítero, ele tem a responsabilidade de supervisionar a igreja local em todas as áreas, tá? Supervisionar a fé da igreja, a saúde da igreja, a doutrina, se não está entrando alguma heresia, a administração de finanças, a marcha da igreja, as reuniões, as atividades da igreja local, retiro, o trabalho específico com cada nicho, vamos dizer assim, casais, jovens, etc. Tá? Formação de novos obreiros, tá? Tudo isso nós podemos ver, inclusive, lendo as cartas de Paulo do Novo Testamento. Nós podemos aí ver muitas atividades da vida da igreja que repousa a responsabilidade sobre o presbitério local de supervisionar essas atividades, tá? Agora, essa supervisão do presbitério local, ela deve ser feita baseada em 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 1, como nós já lemos nas reuniões anteriores. Tá? Ali ele fala como que o presbítero ou bispo pode fazer essa supervisão, ou deve fazer essa supervisão. Ele fala várias coisas muito importantes ali. Uma delas é não por constrangimento, não por ganância, né, mas voluntariamente, de boa vontade, sendo exemplo, sendo modelo, tá?
que mais que nós temos, além desse texto de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1, que fala das atividades ou das funções ou das responsabilidades de um presbitério local? O texto de Atos, capítulo 20. Em Atos, capítulo 20, deixa eu ver bem aqui qual que era o versículo, que eu não me lembro, acho que é o 28. Atos 20, 28, fala ali também, é o 28, Atos capítulo 20, versículo 28, fala ali também outras funções de um presbitério local. Atendei por vós e também por todo o rebanho que o Espírito Santo constituiu bispos. Olha aí, ó, trazendo essa palavra de novo, bispo, que fala sobre esse encargo, que é o mesmo que presbítero, né? E aí ele está falando das funções e das responsabilidades de um presbitério local, que nesse texto, segundo esse texto aqui, é o quê? Atendei por vós. O que é atendei por vós? Os presbíteros precisam se pastorear. Os presbíteros precisam se supervisionar. Por isso que ele fala, atendei por vós. Então, como que nós aqui em Agudos, por exemplo, como que é o nosso testemunho aqui, para a gente aplicar esse princípio de Atos 20 e 28? Toda segunda-feira a gente faz uma reunião do presbitério para a gente atender por vós, atender por nós, uns pelos outros. Naquele ambiente ali, nós oramos uns pelos outros, nos abrimos uns aos outros, pedimos ajuda uns aos outros, choramos uns com os outros. Tá? Ali nós nos pastoreamos, tá? E às vezes sai alguma discussãozinha mais quente, viu? Tá? Então, essa daí também fala da função, né, de uma das responsabilidades de um presbitério local. E aí, o que mais que ele fala em Atos 20 e 28? Além de atender por vós, atender por todo o rebanho. Então, a gente se reúne também para falar sobre a igreja, para conversar sobre a igreja. Como estão os irmãos? Né? Estão bem? O que nós podemos fazer para melhorar? Né? De repente, alguma visita. Por exemplo, aqui nós tivemos nesse ano vários irmãos que ganharam bebê. Então a gente se propôs aqui entre nós, entre o presbitério, fazer uma ação conjunta para visitar todos os casais com recém-nascidos. Então a gente vai lá para visitar aquela casa, orar, abençoar, conversar, escutar eles, como é que está indo, se está tudo bem. Além disso, cada discípulo tem o seu discipulador e tem o seu grupo caseiro que funciona no meio da semana, né? Mas o presbitério local também, nós entendemos que algumas ações conjuntas a gente pode fazer também para auxiliar e cooperar também nesse pastoreio. Né? Além de que os discípulos são pastoreados pelos seus discipuladores, o presbitério, como tem uma função de fazer uma supervisão, a gente faz algumas ações assim também, tá? Então tudo isso eu trouxe aqui só para ficar um pouco mais claro como, né, alguns exemplos de como aplicar Atos 20 e 28 em um presbitério local, tá bom? Aí nós vimos também nas reuniões anteriores sobre a função dos diáconos. Né? Nós lemos o texto de 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 8, né? A gente viu também o porquê que os diáconos foram levantados em Atos capítulo 6, né? Para atender as mesas, ou seja, atender as necessidades das pessoas, dos irmãos que eram legítimos necessitados, né? Então, nós entendemos que, como vimos nas reuniões anteriores, o diácono não é aquele que arruma a cadeira e fica na porta cumprimentando as pessoas e serve a ceia. Não. O diácono, a função dele é atender as necessidades do povo de Deus. Então eles são experimentados, recebem imposição de mãos para que eles tenham total liberdade e autorização
para que eles possam fazer uma investigação em toda a comunidade de discípulos da igreja local e descobrir se tem algum legítimo necessitado, para que esses necessitados sejam devidamente atendidos, tá? E aí nós entramos inclusive até a respeito de administração de finanças no presbitério local, tá? Por quê? Porque o presbitério local ele deve separar uma porcentagem de toda a contribuição mensal da igreja para atender os necessitados, né? Nós praticamos isso aqui em Agudos, por exemplo, já faz alguns anos, né? E os diáconos, como eles são responsáveis por fazer uma investigação em toda a comunidade de discípulos para descobrir se tem algum legítimo necessitado, os diáconos também têm acesso às finanças para que eles possam distribuir essas finanças com critérios bíblicos para atender os legítimos necessitados do nosso meio. E a gente já atendeu vários necessitados aqui no nosso meio, tá bom? E aí, com critérios bíblicos, os diáconos precisam definir quem são verdadeiramente necessitados no nosso meio. Como Paulo fala lá para Timóteo o seguinte: olha, quem for verdadeiramente viúva tem que entrar na lista dos necessitados da igreja, né? Mas se tem uma viúva que tem filhos ou netos, os filhos e netos devem cuidar e devem cooperar com o sustento dessas viúvas se elas tiverem necessidade, né? Porque isso tem grande valor diante de Deus, que cuidemos dos nossos progenitores, né? Como fala lá Paulo para Timóteo. Mas se tem uma viúva lá que não tem quem cuidar dela, não tem familiar para ajudar no sustento e etc., aí deve entrar na lista dos necessitados da igreja, tá? Então isso é uma forma de fazer uma triagem e para definir quem são os verdadeiros necessitados no meio da igreja, tá? Então isso daí é um dos critérios bíblicos para que os legítimos necessitados sejam atendidos no meio da igreja. Amém, meus irmãos? Deixa eu voltar aqui. Maravilha. Muito bem. Fiz um pequeno resumo do que nós vimos até agora. Tudo bem até aqui, gente? Maravilha. Alguma pergunta? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho então sobre o assunto dos presbíteros e diáconos. A gente já viu também de onde que vai sair esses presbíteros e diáconos, esses novos obreiros, dentre vós, né? Ou seja, no seio da igreja local é onde eles são formados, tá? A gente já viu também alguns parâmetros sobre quanto tempo que leva para formar um novo obreiro, né? Nós usamos aquele exemplo de Paulo, que levou 3 anos para formar aqueles presbíteros na igreja em Éfeso, né? Nós vimos também que não é por democracia, né? É por critérios bíblicos, segundo a lista que está em 1 Timóteo capítulo 3 e a lista que está em Tito. Ali tem critérios bíblicos para que a gente possa definir ou experimentar aqueles aspirantes a presbíteros e diáconos, tá? Agora, o que nós precisaríamos fazer? A gente precisa entender a diferença entre os encargos e os dons do Filho. Em outras palavras, nós precisamos entender a diferença e como linka uma coisa com a outra entre presbíteros e diáconos e
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por quê? Porque tem aquela confusão lá, onde tem muita gente que acredita que a liderança da igreja local é o pastor, e não é. Tá? Então, hoje, eu gostaria de tentar trazer um pouco mais de clareza aqui sobre a diferença entre presbíteros e diáconos e apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual é a diferença e como linka uma coisa com a outra? Então, eu gostaria de entrar um pouquinho nesse assunto aqui hoje. Amém? Muito bem. Gente, então, olha só. Quem é a liderança da igreja local? Presbíteros e diáconos. Tá? Como que os discípulos chegam a ser presbíteros e diáconos numa igreja local? Eles devem ser experimentados pelo ministério apostólico, que está aqui na lista dos dons do Filho: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o ministério apostólico que plantou aquela igreja local, quando chegou numa cidade, pregou o evangelho naquela cidade, fez discípulos naquela cidade, fortaleceu os discípulos daquela cidade, agora ele está trabalhando na formação de novos obreiros e experimentando aqueles que aspiram o episcopado. E como que ele vai experimentar? Observando se aqueles aspirantes preenchem os requisitos de caráter que está em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. É uma das maneiras de experimentar aqueles aspirantes. Então imagina se um homem apostólico chega numa cidade, prega o evangelho lá, faz discípulos naquela cidade, aí tem um grupo de 50 discípulos. Aí já é necessário começar a trabalhar na formação dos novos obreiros naquela cidade. Por quê? Porque precisa ser constituído um presbitério local naquela igreja local, porque isso é bíblico, tá? Como Paulo fala para Tito, em Tito capítulo 1, versículo 5, Paulo fala assim: eu te deixei em Creta para que você coloque em ordem as coisas restantes e constitua presbíteros em cada localidade, em cada cidade. Tá? Por quê? Porque isso faz parte de colocar em ordem a igreja, cada igreja local. O que? Constituir os presbíteros de cada igreja local. Tá? Então, gente, olha só, isso precisa acontecer para colocar em ordem cada igreja local. Senão a igreja local fica desordenada. Tá? E quem é o responsável por trabalhar nessa formação desses novos obreiros? O ministério apostólico plantador da igreja local. Como nós vemos Paulo em Atos 14, chegando em uma cidade, pregando o evangelho naquela cidade, fazendo discípulos, fortaleceu os discípulos que estavam lá, e aí ele começou um trabalho de formação de novos obreiros. Como que ele fez isso? Ele experimentou aqueles aspirantes. Então, dentre todos aqueles discípulos que estão naquela igreja local, quando aparecer e vai aparecer, aqueles irmãos que estão aspirando, desejando o episcopado, ou seja, desejando ser presbítero. Tá bom, Amanda, tranquilo, sem problema. Amanda disse que vai precisar sair. Então, quando aparecer e vai aparecer aqueles irmãos que estão aspirando ser presbíteros, o ministério apostólico que pastoreia aqueles irmãos, ele vai começar a experimentar esses aspirantes a presbíteros e vai começar a delegar algumas responsabilidades a mais para eles, para treiná-los e observar como eles vão corresponder àquelas delegações de responsabilidades. E aí o ministério apostólico já começou a observar e experimentar esses presbíteros, esses aspirantes, quer dizer.
Se eles se mostrarem irrepreensíveis, como fala em 1 Timóteo capítulo 3, o ministério apostólico vai reunir a igreja e com imposição de mãos vai ungir e constituir aqueles irmãos ao presbitério local. Então agora aqueles, vamos supor que eram 2 casais. Então agora aqueles 2 casais são presbíteros naquela igreja local que tem, vamos supor, 50 discípulos. Tá? A partir de agora, aqueles 2 casais, eles têm mais responsabilidades nas costas deles. Tá? E aí aqueles 2 casais vão ser pastoreados por esse ministério apostólico plantador da igreja local. Tá? Tudo isso nós vemos em Atos 14, do 21 ao 23, Tito 1, 5, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, tá? Então, aí o que aconteceu? Tem aqueles 2 casais de presbíteros ali. Vamos supor que também tem 2 irmãos que são um pouco mais novos na fé do que aqueles 2 casais. Tem mais ali 2 casais também que receberam imposição de mãos para ser diáconos. Vamos supor que tem 2 presbíteros e 2 diáconos ali naquela igreja local. Tá? Então pronto, nós temos um presbitério local formado por 4 casais, onde 2 casais são presbíteros e 2 diáconos. Nós temos aí a liderança da igreja local. Eles são presbíteros e diáconos naquela igreja local. Se eles saírem para outra cidade, eles não vão como presbíteros e diáconos. Por quê? Porque presbítero é um presbítero naquela igreja local. Por exemplo, eu sou presbítero em Agudos, mas se eu saio de Agudos, eu fui lá para Piracicaba. Eu não fui como presbítero. Eu não sou presbítero em Piracicaba. Eu não sou responsável pela supervisão da igreja em Piracicaba, pela administração das finanças, pelo pastoreio da igreja local, pela supervisão de todas as atividades da igreja local. Não, lá tem o presbitério local. Eu não fui como um presbítero. Eu sou presbítero em Agudos. Aqui eu tenho responsabilidade, junto com os meus companheiros, de fazer toda essa supervisão de todas as atividades da igreja local. Mas se eu sair de Agudos, eu não sou mais presbítero. Eu sou presbítero aqui em Agudos. Então, presbítero é um encargo local. Apóstolo é um ministério extralocal. Então agora a gente já está aprendendo aqui uma diferença, tá? Calma que tem mais. Então, aprendemos aqui que presbítero e diácono é um encargo da igreja local. E eles têm todas essas responsabilidades aqui. Muito bem, mas esses presbíteros e diáconos que receberam imposição de mãos para, a partir de agora, assumirem mais responsabilidades do que os outros sobre a supervisão da igreja local, esse encargo de presbítero e diácono, o que faz com esses irmãos? Coloca nas costas deles responsabilidades de supervisionar a igreja local. Mas esses presbíteros e diáconos que têm essa responsabilidade nas costas de supervisionar a igreja local, eles precisam descobrir qual é o dom ministerial deles. Se eles são apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Por quê? Porque presbítero e diácono coloca sobre as costas deles a responsabilidade de fazer uma supervisão sobre algumas determinadas tarefas da igreja local. Mas eles precisam também servir a igreja no dom e não no encargo. Por quê? Porque 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 fala assim: cada um sirva no dom que recebeu, não no encargo.
Ah, então peraí. Então presbítero e diácono não é um dom? Não, é um encargo que coloca sobre a pessoa responsabilidade de supervisionar a igreja local, mas não é o dom dela. Por exemplo, eu sou presbítero em Agudos. Isso coloca a responsabilidade nas minhas costas de várias tarefas da igreja local. Mas isso não é um dom, isso é uma responsabilidade. Agora, eu como presbítero, eu preciso descobrir qual é o meu dom ministerial para eu servir a igreja no meu dom ministerial. Se o meu dom é o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral ou o docente. Em outras palavras, eu vou fazer uma comparação com um professor. Por exemplo, vamos supor que o Alessandro seja um professor. Tá? Então o Alessandro tem essa responsabilidade nas costas dele de ser um professor lá na escola fulano de tal. E o Alessandro, como professor daquela escola, ele tem a responsabilidade de cumprir horários. Ele tem a responsabilidade de supervisionar os alunos da sala de aula. Ele tem a responsabilidade de disciplinar os alunos rebeldes. Tá? Essas são as responsabilidades que estão nas costas dele só porque ele é professor. Programar, planejar as atividades da sala de aula, corrigir as provas, tudo isso é responsabilidade que está nas costas dele. Tá? Isso é a responsabilidade dele. Agora, aí eu vou perguntar para o Alessandro assim, tá, Alessandro, você é professor e você tem todas essas responsabilidades nas costas, mas você é professor do quê? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre? Qual é o teu dom? Você é professor do quê? Aí ele fala, eu sou professor de história. Ah, esse é o seu dom. Esse é o seu dom ministerial. Então, por exemplo, vocês chegam para mim e falam assim, Márcio, você é presbítero em Agudos? Sou. Tá, e como é ser presbítero em Agudos? Ah, eu tenho que cumprir horário, eu tenho que estar nas reuniões, eu tenho que planejar as reuniões, eu tenho várias tarefas para organizar, para planejar, para atender, eu tenho que administrar as finanças. Tudo isso eu tenho que fazer como presbítero. Aí vocês viram e falam assim, tá, mas Márcio, qual é o seu dom? Você como presbítero está servindo a igreja com o seu dom. Mas qual é o seu dom? Apostólico, profético, evangelístico, pastoral ou docente? Porque presbítero coloca nas minhas costas tarefas e responsabilidades. Mas eu tenho que saber qual é o meu dom para eu servir a igreja com o meu dom. Vou dar outro exemplo. Nós temos um irmão aqui entre nós chamado Rafael Braz. Ele é diácono aqui. É um filho na fé. E ele recebeu imposição de mãos para ser diácono aqui. E como diácono, ele tem a responsabilidade de fazer uma investigação em toda a nossa comunidade local para descobrir quem são os legítimos necessitados. Aí ele tem acesso às finanças para ele atender os legítimos necessitados. E nisso a gente atendeu muitos necessitados. Tá? Mas qual é o dom dele? E eu, inclusive, como pai na fé dele, também tenho a responsabilidade de ajudá-lo a descobrir qual é o seu dom. E nesses anos de caminhada, nós descobrimos juntos e discernimos em Deus que o dom dele é de evangelista. Então, olha só, a respeito dos encargos,
ele é diácono. E nos dons do Filho, nos dons ministeriais ou dons do Filho, que é a mesma coisa, de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele é evangelista. E como um evangelista, ele tem liberdade para treinar toda a igreja no dom dele, de evangelista. Por exemplo, um dos treinamentos que ele fez aqui em Agudos, sabe qual foi? Teve uma vez que ele mapeou um bairro inteiro aqui da cidade, pegou toda a igreja, fez um treinamento de como abordar as pessoas, enviou a igreja inteira de 2 em 2 por esse bairro que ele mapeou, e durante um dia, um sábado inteiro, todo aquele bairro foi evangelizado, foi abordado. De 2 em 2, de casa em casa, a gente foi batendo na porta, de casa em casa, e entregando panfleto. Sabe o que ele estava fazendo? Servindo a igreja no dom que ele tem, de evangelista. Mas ele, como diácono, ele tem a responsabilidade de fazer uma investigação em toda a igreja local para descobrir quem são os legítimos necessitados, acessar as finanças, que são separadas mensalmente para atender os necessitados, e suprir a necessidade desses legítimos necessitados, que ele, como diácono, definiu quem são os legítimos necessitados. Mas ele, como evangelista, ele tem a responsabilidade de servir a igreja no dom dele. Vou dar outro exemplo. Tinha um outro irmão no nosso meio que não está mais, ele teve alguns problemas, tal, com a família e saiu, se afastou. Mas quando ele estava aqui, estava bem, esse irmão, ele não recebeu imposição de mãos para ser presbítero e diácono. Separou da esposa, enfim. Esse irmão, ele não é presbítero e nem diácono. Ele não recebeu imposição de mãos para isso. Ele até aspirava e estava assim, até incluído nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui de formação de novos obreiros, mas porque se afastou e não está mais, e também não está mais. Mas enfim, ele tinha um dom, ele tem um dom de mestre. Nos dons ministeriais aqui, nos dons do Filho, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, nós já rapidamente percebemos que ele tem um dom de mestre. E por várias vezes nós, presbitério local, usamos o dom de mestre dele. Como? Nós pegamos ele e falamos assim: irmão, você poderia ministrar uma palavra na nossa reunião de domingo, na nossa reunião geral de domingo? Tem um evento aqui, ó, Lê. O que é, sabe? Aqui perto de casa, na estrada de terra, subindo aqui no Conde do ginásio, tá tendo evento de carro, todo final de semana. Ah, tá. Meu Deus. Forte, Então, gente, olha só, nós várias vezes usamos esse irmão que tem um dom de mestre e colocamos ele para ministrar, para pregar na nossa reunião geral de domingo, porque ele tem um dom de mestre, mas ele não tem a responsabilidade nas costas de supervisionar, porque ele não é presbítero nem diácono. Mas como ele tem um dom de mestre, esse dom deve ser usado para treinar toda a igreja. Tá? Então, ele usou o dom de mestre dele, mesmo não sendo presbítero e diácono, para capacitar a igreja, para treinar a igreja. Gente, ficou mais ou menos claro? Deu para ter uma ideia da diferença entre presbítero e diácono, e apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Tá? Então, alguém pode ser mestre ou pastor,
ou evangelista, ou profeta, ou apóstolo, e não necessariamente é presbítero ou diácono. Agora, todo presbítero e diácono necessariamente tem que descobrir qual é o seu dom ministerial, se é apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Por quê? Porque senão ele só vai ficar com aquela responsabilidade das tarefas da igreja local, sem um dom para andar junto com essas responsabilidades que o encargo traz. Ô Márcio, então, pensando assim, vamos ver se eu consegui formular a pergunta. O pastor é um dom. O pastor é um dom. Então, ele poderia estar numa congregação, dirigindo uma congregação, se ele não tiver um encargo de presbitério? O que ele pode fazer é cooperar com o pastoreio, mas o dom pastoral que ele carrega dentro dele não delega para ele a responsabilidade de um presbítero, por exemplo, de supervisionar todas as atividades da igreja, essa doutrina, a administração das finanças, os retiros, os planejamentos, as reuniões, etc, etc, etc. No dom pastoral dele, o que ele vai fazer? Ele vai servir a igreja no dom pastoral. Como? Ele vai visitar os irmãos, ele vai abraçar, ele vai estar junto, ele vai animar, ele vai enxugar as lágrimas, ele vai lembrar que aquele irmão está desempregado, eu vi uma vaga de emprego, eu vou lá, aí visita, aquele irmão não veio domingo, eu vou visitar aquele irmão lá na quarta-feira porque ele não veio no domingo. É aquele pastor. O que é o pastor? Qual é a característica do pastor? Comunhão. Ele se dilui na comunhão, nos relacionamentos. O negócio dele é partir o pão em volta da mesa. Ô irmão, vem cá, dá um abraço, vai tá tudo bem, vai dar tudo certo. Esse é o pastor. Vem aqui, irmão, vou te servir aqui um café, vamos partir o pão, vamos ceiar, que aí na comunhão traz cura, traz bênção. Aí o evangelista, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, não, irmão, a gente já tem muita comunhão, tem muita reunião, pelo amor de Deus, tem um monte de perdido, vamos pra rua, a gente tá aqui trancado dentro de 4 paredes. Aí o mestre vai falar assim, não, irmão, já tem muita comunhão, toda vez é partir do pão, é ceia, todo mês, e o outro ali quer sair pra rua, a gente não conhece nem a Bíblia direito, a gente precisa aprender a Bíblia. O mestre fala assim. Aí o profeta vai trazer algum discernimento espiritual. Gente, peraí, nós estamos desalinhados com a vontade de Deus. Para tudo. Para evangelismo, para ceia, para ensino bíblico. Nós precisamos nos arrepender. E o apóstolo? Cadê o apóstolo? Está viajando. Tá abrindo igreja? Tá plantando a igreja em outras localidades. Quando ele chega, ele traz fundamento. Então, o pastor seria assim, o cuidado íntimo da pessoa, assim, o pessoal mesmo, né? Não é o serviço, a liderança, a supervisão. Ele é o pessoal, ele é o cuidado. Se a gente fazer analogia com a ovelha mesmo, né? Ele tá ali cuidando, direcionando, alimentando, vamos falar assim. Essa é a função do pastor, é alimentar, é apacentar a ovelha. Agora, o presbítero, ele tem a responsabilidade da supervisão da igreja local em todas as suas atividades. Agora, se o presbítero tiver o dom pastoral, maravilhoso, porque ele vai servir no dom pastoral e ainda vai fazer supervisão. Mas esse presbítero, às vezes, ele não tem o dom pastoral, às vezes o dom dele é apostólico, é profético, é evangelístico, é docente. Aí ele vai servir a igreja no dom dele. Então, eu tinha aprendido uma vez sobre o apóstolo, falando que ele abre a igreja. Quer dizer, não vai abrir a igreja, porque a igreja já está fundada. Ele vai lançar fundamentos, né? Onde ele estiver indo. Né? Exatamente.
né? O apóstolo, se ele chega numa cidade que a igreja não está ali, ele vai plantar a igreja. Como? Pregando o evangelho e fazendo discípulos, batizando os novos convertidos, treinando eles, ajudando eles a fazer novos discípulos. Vai chegar um momento que ele vai ter que constituir os presbíteros dali. Ele vai experimentar, treinar e impor as mãos para constituir aquele presbitério local. Se aquele homem apostólico é convidado para ir numa cidade onde a igreja local já existe, ele vai, dentro de certos limites, ajudar a lançar fundamento, de repente a corrigir um fundamento, até treinar novos obreiros, dependendo de quanto que aquele presbitério local abrir para aquele homem apostólico poder fazer o seu trabalho. E dependendo também do vínculo que tem daquele homem apostólico que chegou naquela igreja local, em outra cidade, entre aquele homem apostólico e o presbitério local, né? De repente é só um convite para fazer um trabalho ali específico e tal, não é uma supervisão, não é uma paternidade. Agora, se aquele homem apostólico chega numa igreja local, onde tem um presbitério local, que é um presbitério órfão, que não é supervisionado, não tem um serviço apostólico sobre aquele presbitério local, aquele presbitério local conhece um homem que tem um dom apostólico e chama, olha, nós queríamos nos vincular ao teu ministério, para que o teu ministério possa aqui fazer esse trabalho com o seu dom apostólico, aqui porque nós precisamos de ajuda, nós estamos necessitados e tal, e creio que você pode nos ajudar. Aí se forma ali um vínculo, uma aliança ministerial, onde aquele apóstolo vai ter, aquele homem apostólico, aquele serviço, eu não gosto de falar apóstolo, aquele serviço apostólico vai ter aí mais liberdade para poder trabalhar naquela igreja local onde se formou ali um vínculo, uma aliança ministerial para o reto ordenamento daquela igreja local. Então, talvez não seja correto chamar alguém de apóstolo, mas sim um ministério apostólico, né? Porque, não sei, tem a impressão que talvez o apóstolo seja aqueles 12 e 13 com Paulo, né? Exatamente. Aí nós vamos chegar nessa parte quando chegar nos dons do filho, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, né? Mas um spoiler, apóstolo é os 12. É os 12 e Paulo e Barnabé. Atos 14 fala que Paulo e Barnabé eram apóstolos. Então, eram aqueles lá, né? Hoje em dia, tem apóstolos. Eu prefiro usar a seguinte expressão: é um serviço apostólico. Por quê? Porque a característica do serviço apostólico de hoje é totalmente diferente da característica daqueles apóstolos do primeiro século. Gente, aqueles apóstolos do primeiro século, eles foram testemunhas oculares da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ninguém mais no mundo vai ser assim. Não tem comparação. Depois daqueles 12 que foram testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus, veio Paulo e Barnabé como apóstolos também, mas eles junto com aqueles 12 lá, eles fundaram a igreja e definiram a sã doutrina e o fundamento apostólico para a igreja de todos os séculos e de todas as nações. Ninguém mais vai fazer isso hoje em dia. Hoje em dia, o serviço apostólico que é levantado por Deus vai fazer o quê? Vai reafirmar o fundamento que eles lá atrás já lançaram. E ninguém pode lançar outro. Pode ser que seja apóstolos, eixos, né? Então, hoje é muito mais saudável e equilibrado dizer que é um serviço apostólico, não apóstolo. É um serviço apostólico. Por que é um serviço apostólico? Porque aquele irmão
tem uma convicção desse dom ministerial apostólico que Deus deu para ele, e ele tem esses frutos. Ele foi em outra localidade, ele pregou o evangelho, a igreja nasceu, ele fez discípulos, ele batizou pessoas ali, ele formou a igreja ali, fortaleceu os discípulos ali, constituiu presbíteros ali, está supervisionando aqueles presbíteros e supervisionando aquela igreja local no seu dom apostólico, é um serviço apostólico. Isso é um serviço apostólico. Isso é um serviço apostólico. Não é profético, não é evangelístico, não é pastoral, não é docente. É um serviço apostólico. Ele está funcionando no ministério apostólico, né? Então, é um serviço apostólico, mas ele não é aquele apóstolo como foi os 12, Paulo e Barnabé. Não é. Nunca vai ser. Igual o irmão comentou mesmo, os fundamentos já foram lançados, né? Agora é só... quando ele for lançar fundamentos, é de algo que existe, os fundamentos que já existiam. Ele não está lançando fundamentos novos, né? É verdade. Pelo amor de Deus, se ele lançar um fundamento novo, é falso apóstolo. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Como o próprio Paulo, apóstolo, diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Né? Então... hoje, mas Márcio, então Deus não levanta mais apóstolos nos dias de hoje. Eu acho meio errado fazer essa afirmação. Eu acho que nós poderíamos dizer assim: Deus continua nos dias de hoje levantando ministérios, serviços apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorais e docentes, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo de Cristo bem vinculado uns aos outros, segundo a justa cooperação de cada parte, pelas suas juntas e ligamentos, efetua o seu próprio aumento em amor. Aí sim. O que eu falei aqui? Efésios 4:11 até o 16. Vamos ler para a gente terminar? Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 11, para a gente responder a seguinte pergunta: Deus não levanta mais apóstolos nos dias de hoje, é só aqueles lá? Sim e não. Por que sim e não? Sim, porque apóstolo só é aqueles 12 e Paulo e Barnabé, mas Deus continua levantando ministérios apostólicos, e não só o apostólico, profético, evangelístico, pastoral e docente também, até que todos cheguemos. Então, enquanto a igreja não chegar na sua plenitude, Deus vai continuar conceder para a igreja de todo o mundo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas é melhor a gente dizer assim: ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e docente. Vamos ler? Efésios capítulo 4, a partir do 7 até o 16. É perigoso. Aquele apóstolo. Só de você falar assim, aquele é apóstolo, você já está dando para ele uma autoridade que ele não tem. Daqui a pouco ele vai se meter em coisas que não era para se meter. Porque o cara está se achando apóstolo. Não, calma aí, é um serviço apostólico, é para servir no seu dom apostólico. Não é para mandar em tudo. Tá? Então, Efésios capítulo 4, a partir do 7, olha só. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. É por isso que eu chamo de dons do Filho, esses 5 aqui do versículo 11. Porque olha aqui o que ele está falando, dom de Cristo, tá? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens.
Versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu até acima de todos os céus para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo concedeu e vai continuar concedendo para a igreja até que ela alcance a sua plenitude. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? O versículo 12 responde: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço de cada santo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como meninos agitados, de um lado para o outro, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Olha aí. Então, para a igreja chegar a tudo isso, a essa plenitude que ele fala aqui, qual é o programa de Jesus Cristo? Continuar levantando ministérios apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorais e docentes. Amém, meus irmãos? Bênção demais. Muito bem.